Boa tarde, eu sou Jucá, professor Valdemir Jucá. Eu sou professor de Física do Centro de Ensino Aloísio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença de casa. Boa tarde especial aos meus alunos do terceiro ano. Bem, meus amigos, no encontro passado, eu introduzi um conceito novo chamado de resistor. O resistor é o elemento que transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. O resistor é algo tangível, concreto, palpável, é o objeto, que apresenta uma característica de deixar passar através de si uma intensidade de corrente maior ou menor. Essa característica do resistor, que é abstrata, intangível, nós chamamos de resistência elétrica. Então, o resistor é o elemento que apresenta resistência elétrica. O nome já é sugestivo. Resistência dá a ideia de oposição. Resistência a quê? A passagem da corrente elétrica. Então, em um condutor, quanto maior a resistência elétrica, menor a corrente elétrica que o percorre, e vice-versa. De posse da ideia de corrente elétrica e de resistores, nós apresentamos algo que é vital dentro da eletrodinâmica, que foi o que nós chamamos de primeira lei de Ohm. Essa primeira lei de Ohm impõe que a diferença de potencial, a DDP, a queda de tensão entre dois pontos, tem que dar a resistência elétrica compreendida entre esses dois pontos, vezes a corrente elétrica. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. E aproveitamos o momento da discussão e apresentamos a vocês algo chamado de segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela é uma expressão que determina a resistência de um condutor em função de suas características físicas, seja o comprimento, a espessura e o tipo de material. Essa segunda lei de Ohm ficou sendo dada por R, resistência, igual a ρ L sobre A. Ρ L sobre A. Ρ é uma grandeza típica, intrínseca do material, chamada de resistividade. L é o comprimento do condutor e A é a área da seção transversal. Pois bem, nós tomamos uma aula integralmente só para falar, apresentar, dar a conhecer um elemento chamado de resistor. Nesta aula e ainda uma boa parte da aula futura, nós vamos associar esses resistores. Então, quando você pega um circuito, você dificilmente vai ter um único resistor. Normalmente, um circuito é formado por vários resistores. Pelo fato de serem vários, você passa a ter, então, uma associação de resistores. Primeiro, por quê? Para que se faz uma associação de resistores? É um problema técnico. Muitas vezes, na minha montagem, no meu reparo de um aparelho elétrico eletrônico, eu posso precisar
de um resistor que tenha uma determinada resistência específica. E quando eu olho na minha caixa de ferramentas, quando eu olho nos meus bregueços, eu não tenho aquela resistência que eu preciso. Ora, mas se eu tiver um mínimo de habilidade, eu posso, com aqueles que eu tenho, associá-los de uma maneira tal para que eu venha a obter aquele que eu preciso e não tenho. Então, por que se associa os resistores? Para vir a obter um que você não tenha. Essa é a finalidade maior. A associação de resistores é o circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica ômica. Frisei bastante. Um resistor é ômico quando ele tem uma resistência elétrica que seja constante. Podem ser ligados em série, em paralelo ou ainda em uma associação mista. Então eu tenho aqui nos meus pregueços vários resistores. Se eu quiser, se eu tiver necessidade, eu posso associá-los. E de que maneira pode vir a ser essa associação? Ela pode ser em série, ela pode ser em paralelo e ela pode ser uma associação mista. Cada uma dessas associações tem a sua aplicação e o seu uso específicos. Resistor equivalente é o resistor que sozinho substitui todos os demais. Quando nós retornarmos a algumas, não será só uma, algumas de nossas aulas terão a finalidade específica de se calcular esse resistor equivalente. É algo que é gostoso de ser feito, é algo interessante. Os alunos normalmente gostam. Normalmente é um momento em que as notas sobem bastante, porque é interessante e tem muito a ver com o nosso dia a dia. Nós damos uma série de exemplos de situações do nosso dia a dia em que isso está sendo envolvido. Então, o resistor equivalente é o resistor que sozinho substitui todos os demais. Muitas das aulas terão a finalidade de determinar o valor desse equivalente. Uma associação em série. Você tem o desenho bem abaixo de como é uma associação em série. A principal característica de uma associação em série é que todos os elementos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que passar pelo primeiro, vai passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo enésimo, por quantos você tiver. Nessa associação em série, a DDP total, veja aí no desenho, esse azul de baixo, isso é a DDP da fonte. É a DDP total. Isso aí é a DDP da pilha, é a DDP da bateria, é a DDP da tomada que você vai ligar o seu circuito. Quando você liga o seu circuito na bateria, a bateria lança para o circuito uma DDP, que é esse U. E cada um dos elementos do circuito vai ficar submetido a uma certa DDP, pois uma característica marcante da associação em série é que a DDP total, a DDP da fonte, é exatamente a soma de todas as DDPs
de todos os elementos. Então, veja bem a figura. Você está tendo aí um exemplo onde aparecem três resistores. Se eu quisesse, eu poderia jogá-los todos fora e colocar só um. E esse um que eu colocasse, ele sozinho iria resolver todo o meu problema. Pois esse resistor que sozinho vai substituir todos os outros é o que nós chamamos de resistência equivalente. E no caso de uma associação em série, como que eu a determino? É extremamente simples. Basta que você faça a soma de todas as resistências. Então, quais as características de uma associação em série? Pessoal, numa associação em série, todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, quando você estiver fazendo suas anotações, vejam essa primeira linha vermelha, onde tem mais. Peço desculpas, muitas desculpas a vocês. Não é mais, é igual. Não é mais, é igual. Todos os elementos são percorridos pela mesma corrente elétrica. O restante é exatamente isso. A DDP total é a soma das DDPs e a resistência equivalente é a soma das resistências. Já uma associação de resistores em paralelo. Na associação em paralelo, todos os elementos ficam submetidos à mesma DDP. Lembre que lá no série, a DDP era a soma. Em paralelo, a DDP é a mesma. Todos os elementos ficam submetidos à mesma DDP. Em uma associação em paralelo, a corrente total, aquele lá de cima, é a soma de todas as correntes. Aí sim é a soma. E o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito. O cálculo desse equivalente, eu nem coloquei a expressão para que você não a achasse estranha. Quando nós trabalhamos a associação de resistores em paralelo, como que se calcula o equivalente? Nós fazemos isso através de observações. São observações que amarram cada situação. E na grande maioria das vezes, você vai resolvê-las mentalmente, de cabeça. Na hora que eu fizer o desenho lá dos resistores, muitos de vocês vão dizer, professor é tanto, professor dá tanto, professor é não sei quanto. Nós vamos treinar isso à exaustão. Então, em paralelo, a DDP é a mesma, a corrente é a soma e a resistência equivalente, o inverso dela, é dado pela soma dos inversos. Já uma associação mista. Normalmente, eu nem a coloco como sendo um caso específico, porque para chegar na mista, com certeza você já passou pelo série e pelo paralelo. É a junção das duas. Na associação de resistores mista, os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calculá-la,
primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e, em seguida, somamos aos resistores em série, porque em série é a soma. Então, o que você foi apresentado? Que os resistores podem ser associados com a finalidade de se obter um determinado valor, um determinado resistor que eu não tenha, mas que precise. Como que eu posso associar esses resistores? Série, paralelo e mista. Série, a corrente é a mesma, a DDP é a soma e a resistência equivalente também é a soma. Paralelo, a DDP é a mesma, a corrente é a soma e o equivalente, o inverso dele, é a soma dos inversos. E numa associação mista, eu vou trabalhar tanto série quanto paralelo. Como já se tornou comum, ao término de cada uma de nossas aulas, eu coloco algumas questões. Aqui nós temos duas extremamente simples e imediatas, você pode resolvê-las mentalmente, mas adianto que algumas das outras, elas já dão um pouquinho mais de problema, já precisa de uma substância maior. Essas questões, novamente, eu repito, você vai anotá-las, vai resolvê-las e no nosso retorno você vai entregá-las. Eu tenho procurado e tenho conseguido colocar um número pequeno de questões, justamente porque eu sei da quantidade, da intensidade de questões que vocês estão recebendo todos os dias. Então, eu estou tentando fazer a minha parte em ajudá-los. Geralmente, um número reduzido de questões, tá certo? Feito isso, só me resta agora agradecer a vocês. Eu sou o professor Valdemir Jucá. Gostaria de agradecer o tempo que vocês despenderam, a atenção que estão tendo. E lembrando que eu estarei online até o final da nossa aula. Então aproveite o tempo dessa aula e já comece fazendo algumas dessas questões e contacte comigo. Entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em atendê-los. Quer seja para tirar uma dúvida, responder um questionamento ou qualquer coisa para que eu possa lhe ajudar. Muito obrigado. Palmas para vocês, porque é muito, muito, muito merecido. Uma boa tarde e fiquem com Deus.